Terceira parte, a religião em face da ciência e da filosofia. Capítulo 1, o Velho Testamento. Revelação. 261. No princípio era o Verbo. Como deveremos entender esta afirmativa do texto sagrado? Era o Verbo? Como? De que forma? O apóstolo João ainda nos adverte que o Verbo era Deus e estava com Deus. Emmanuel, para desenvolver o raciocínio em cima da pergunta que foi feita, ele completa o versículo para que tivéssemos mais dinamismo de raciocínio, de entendimento sobre o princípio que está falando, porque é extremamente transcendente. Deus é amor e vida, e a mais perfeita expressão do Verbo para o orbe terrestre era e é Jesus, identificado com a sua misericórdia e sabedoria, desde a organização primordial do planeta. Assim, nós temos que começar a compreender que a base inicial de um entendimento do universo, vamos compreender a Terra. Quem gerencia nosso planeta é Jesus. Ele é o Verbo criador desse planeta que estamos. E aí, a partir do momento que identificamos assim, vamos entender a sua misericórdia, a sua sabedoria, para toda a organização básica do planeta, para que ele tivesse condições de sustentar a vida tal qual existe nos momentos que nós estamos vivendo. Porque a vida já teve outras características, as situações eram bem mais rudimentares, eram bem mais complexas, bem mais difíceis, e cada um teve que criar métodos, cada região, métodos, e se adaptar aos padrões de vida daquele local, daquela região. Visível ou oculto, o Verbo é o traço da luz divina em todas as coisas e em todos os seres, nas mais variadas condições do processo de aperfeiçoamento. O Verbo, que a luz divina está presente em todos nós, iluminando-nos, dando consciência de nós como seres individuais, como seres filhos de Deus que somos, nos dando os nortes que devemos seguir, através de ações, raciocínios e compreensões da vida, nós vamos nos aperfeiçoando e, de acordo com o nosso padrão de entendimento, de evolução, vamos aprimorando-nos cada vez mais, entendendo cada vez mais fatias a mais do conhecimento e do universo. Lembrando sempre que a primeira questão, abordando a religião, a filosofia e a ciência, nos mostra que, a partir do momento que a gente vai raciocinando, vai filosofando, vai procurando descobrir os fatos, e cada fato descoberto tem uma filosofia em torno, vai nos dando sabedoria, e a religião vai vir para nos desenvolver o amor e nos conduzir aos páramos maiores. Portanto, essa centelha divina, que ele chama de Verbo, como um traço de luz, vamos chamar de centelha divina, vai sempre se expandindo para que nós possamos nos iluminar e alcançarmos a iluminação que tal qual precisamos. 262. Por que razão a palavra das profecias parece dirigida invariavelmente ao povo de Israel? Em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerada como símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. E aí nós temos que expandir o raciocínio. Todos os povos eram politeístas, tinham hábitos e costumes, às vezes, muito difíceis de serem enquadrados para servir de base para o cristianismo. Então, Abraão reencarna com a missão de criar um estado onde se adoraria um Deus único. Porque entre todas as sociedades, todas as comunidades, existia o Deus único. E, então, Abraão, pelo que parece, nasce na Pérsia, vai para Ur, de Ur vai para Arã, de Arã ele vai para Canaã, e ali ele e aquele grupo de pessoas que vão com ele, afeitos à ideia do Deus único, afeitos aos desafios, porque viajar todas aquelas distâncias enormes que eles viajaram, de Arã para Canaã são mais de 600 quilômetros, e tinha leões, tinha todos os tipos de feras naquela região, e eles tinham poucas ferramentas para lutar
com todas aquelas adversidades. Mas certamente, bem preparado e com a espiritualidade protegendo-os, eles conseguiram chegar a Canaã. Ao chegarem, estão a estabelecer as bases para criar um Estado. E não era só Abraão, era um grupo familiar que estava ali. Só que é relatado a história da vida de Abraão, daqueles que estavam junto com ele, nem sempre são lembrados. São atores coadjuvantes, mais importantes dentro do processo. Então, cria-se em Israel uma base para se acreditar no Deus único. E aquele povo que ali estava, aqueles espíritos que foram selecionados para reencarnar ali, teriam, dali para frente, a responsabilidade de evangelizar, de dar noção para o mundo de um Deus único, justo, bom e soberano. A partir desse momento, todos vão entender que somos filhos de Deus, então não tem mais sentido ser israelita, ser hebreu, ser persa, ser mesopotâmico, ser árabe, ser nórdico. Todos somos filhos de Deus. Qual o sentido de separar as raças, as etnias? Então, precisamos aprender a compreender que somos filhos de Deus e somos todos irmãos. Não faz sentido um povo privilegiado, não faz sentido um país privilegiado. À medida que a gente vai desenvolvendo o nosso entendimento cristão, vamos nos aprimorando nesse entendimento, então fica cada vez mais evidente a nossa necessidade de nos aperfeiçoarmos e entendermos: somos todos filhos de Deus, somos uma grande irmandade perante o Senhor. É importantíssimo entendermos isso para a nossa própria felicidade e nossas próximas encarnações no planeta Terra. 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação com as demais ideias religiosas do tempo antigo? Claro que sim, dentro de um aspecto. Claro que não, dentro de outro aspecto. Vejamos o que o Emmanuel traz para a gente. Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito, e em todas as grandes ideias de conhecimento da divindade que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. E aqui, ele está falando da Índia, do Egito, mas nós temos o povo nórdico, que tinha também suas crenças, temos os ameríndios, que tinham também suas crenças. Todas essas crenças são úteis, são importantes. Os africanos também, com as suas crenças, são úteis, são importantes. Está mostrando-nos métodos e meios de nos espiritualizarmos. E poderíamos estar muito à frente se os europeus não chegassem com tanta prepotência, com tanta arrogância, para tentar destruir o que tinha, ao invés de associar-se ao que tinha e aprimorar e aperfeiçoar. Logicamente que se hoje é difícil, imagina naquela época que dificuldade era para as pessoas poderem entender toda a dimensão do amor divino em nos amparar e nos dar condições de buscarmos entender Deus gradativamente segundo as nossas possibilidades. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases da lei universalista sob a luz da inspiração divina. E ali, veja bem, nós falamos que Abraão vem, inspirado pelos bons espíritos, pelos mensageiros do Cristo, estabelece assim em Canaã. A partir dali, todo um trabalho é feito para manter esse sentimento de unicidade divina, de crer num Deus único. E certamente que foi muito ajudado, muito protegido pela espiritualidade amiga, que iam dando ali todo o aporte, todo o suporte para que Abraão pudesse não só manter-se na fé num Deus único, como também passar esse conhecimento para os seus descendentes, para a sua tribo e também depois para todo o país. E é importante entendermos que para isso tinha que ter um aguçar de materialidade, um aguçar de cobiça. E por isso que muitas das vezes se confunde a conquista de si mesmo para se tornar um melhor cristão, um melhor filho de Deus, com a conquista do tudo para si, achando que o mundo todo tem que pertencer a um povo ou a um
pequeno estado como é Israel. Por esse motivo, não obstante os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos, através das gerações e das pátrias humanas no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus através dos martírios, da escravidão e do deserto. E Emmanuel traz para a gente aqui essa lembrança que devemos, então, procurar manter o sentimento de amor e de respeito a Israel. Porque manter o sentimento de um Deus único naquela época era muito difícil. E até hoje existe poucas pessoas acreditando num Deus único. Acredita-se de umas mais variadas formas, menos num Deus único. E, logicamente, que tudo tem essa razão de ser, tudo ser móvel para acontecer. Mas, como dissemos, não faz sentido mais no mundo atual essa ideia de etnias prevalecendo sobre as outras. Todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de Deus. E, logicamente, que temos que louvar sempre, respeitar, agradecer. E Emmanuel vai mostrar aqui a importância de Moisés nesse trabalho, trazendo para nós, então, as compreensões daquilo que nós temos que ver no mundo, mas também temos que saber respeitar. Tudo foi importante num determinado momento. Depois, tudo transformou-se. Quais são os espíritos verdadeiramente judeus encarnados entre os judeus hoje em dia? Pouquíssimos. A maioria são espíritos que estão lá passando por experiências para tomar consciência ou para aprender. Cultura diferente. Assim como em todos os povos está desse jeito. Tudo misturado. 264. Como deve ser considerada, no Espiritismo, a chamada Santíssima Trindade da teologia católica? Os textos primitivos da organização cristã não falam da concepção da Igreja Romana quanto à chamada Santíssima Trindade. Então, nenhum texto cristão está falando da Santíssima Trindade. Foi colocada depois pelos sacerdotes católicos assim que eles assumem o comando da Igreja em união com o Estado. Devemos esclarecer ainda que o ponto de vista católico, porém, de sutilezas teológicas, sem base séria nos ensinamentos de Jesus. O ponto de vista que está ali, da Santíssima Trindade, foi criado pelo catolicismo sem a base do ensinamento do Cristo. Foi apenas uma concepção teológica copiada de outras religiões. Por largos anos, antes da Boa Nova, o brahmanismo guardava a concepção de Deus dividido em 3 princípios essenciais, que os sacerdotes denominavam Brahma, Vishnu e Shiva. A partir do momento que os sacerdotes começam a assumir a posição de líderes da igreja junto ao Estado, eles começam então a criar mecanismos para se ajustar aos interesses deles e que deixou de ser cristão, ter base no cristianismo. Foram fazendo ajustes, como até hoje algumas pessoas tentam fazer. E aqui nós temos uma observação da editora, que o Padre Alta, em O Cristianismo do Cristo e de seus Vigários, nos diz que a fórmula do catecismo 3 pessoas em Deus era verdadeira em latim, onde o vocábulo persona significa forma, aspecto, aparência, é falsa, porém, em francês ou em português, com acepção de indivíduo. Então, ali a gente grifou, a gente sublinhou, para ficar marcado os aspectos. Contudo, a teologia que se organizavam sobre os antigos princípios do politeísmo romano necessitava apresentar um complexo de enunciados religiosos, de modo a confundir os espíritos mais simples, mesmo porque sabemos que a Igreja foi, a princípio, depositária das tradições cristãs. Não tardou muito que o sacerdote eliminasse as mais belas expressões do profetismo, inundando o Evangelho sob um acervo de convenções religiosas e roubando as revelações primitivas na sua feição de simplicidade e de amor. A base de todas as informações, de todo o conhecimento cristão,
lá dos primórdios do cristianismo, estavam com as igrejas espalhadas. E Roma, quando assume a posição de vanguarda, de orientação, ela se une ao Estado para se tornar mais forte. Até então era um pouco necessário, e guarda todos esses documentos, guarda todo esse acervo de documentos. Mas sempre que alguém quer centralizar demais as coisas, e principalmente quando não tem uma boa índole, inicialmente aqueles que lideravam não tinham, começaram a coibir e tirar aquilo que poderia comprometê-los, e criando complicações para que as pessoas mais simples não entendessem, fossem subordinadas a eles, buscando sempre a informação com aqueles líderes, e, por sua vez, as bases primitivas, mais simples, de mais amor, foram sendo retiradas, para grande prejuízo de toda a humanidade. Não adianta acusarmos A, B ou C, é toda a humanidade. Para esse desiderato, as forças que vinham disputar o domínio do Estado, em face da invasão dos povos considerados bárbaros, se apressaram no poder em transformar os ensinos de Jesus em instrumento da política administrativa, adulterando os princípios evangélicos dos seus textos primitivos e assimilando velhas doutrinas como as da Índia legendária. A partir do momento que, principalmente os bárbaros, vêm assumir o poder, eles vêm fazendo modificações para adequar a sua condição de legislador do Estado à religião que iria ajudá-los a manipular o Estado, a manter o Estado segundo o que eles queriam e não segundo aquilo que eram os ensinamentos de Deus. Temos que ter cuidado para essas pessoas não reencarnarem e querer fazer a mesma coisa. E organizando novidades teológicas com as quais o catolicismo se reduziu a uma força respeitável, mas puramente humana, distante do reino de Jesus, que, na afirmação do Mestre, simples e profunda, não tem ainda fundamentos divinos na face da terra. Toda aquela base que foi criada, respeitável, guardiando dos princípios básicos do Evangelho, dos originais e tantas outras conquistas que existiu entre os cristãos primitivos, vários documentos, mas foi perdendo a essência com o passar do tempo. 225. Como interpretar a antiga sentença Deus fez o mundo do nada? O primeiro instante da matéria está, para os espíritos da minha esfera, tão obscura quanto o primeiro momento da energia espiritual nos círculos da vida universal. Portanto, descobrir a origem da matéria para o nosso estado evolutivo atual, se o Emmanuel não consegue, e os espíritos que convivem com ele também não dão essa definição, muito menos será possível nós, seres humanos. Compreendemos, contudo, que, sendo Deus o verbo da criação, o nada nunca existiu para o vosso conceito de observação, porquanto o verbo, para nós outros, é a luz de toda a eternidade. Não tem como fazermos conjecturas, fazermos comparações, porque há um limite para o raciocínio humano. Há um limite para a compreensão dos fatos que existem na natureza, que existem no universo, perante os olhos humanos. E por isso, Emmanuel deixa que nós compreendamos que o Verbo é a luz de toda a eternidade, surgindo, só Deus o sabe como, para gerar tudo que aqui existe. Questão 266. Os dias da criação, nas antigas referências do Velho Testamento, corresponde a períodos inteiros da evolução geológica? Os dias da atividade do Criador, tal como nos refere os textos sagrados, correspondem aos largos períodos da evolução geológica, dentro dos milênios indispensáveis ao trabalho da gênese planetária, salientando-se que, com esses, a Bíblia encerra outros grandes símbolos inerentes aos tempos imemoriais das origens dos planetas. Então, existem vários símbolos dentro da Bíblia, principalmente na Gênese, que nós não conseguimos entender atualmente, não conseguimos dimensionar, mas temos apenas que respeitar, raciocinar sobre eles, até que um dia venhamos conseguir descobrir mais detalhes sobre a criação da vida. Lembrando que, na Bíblia,
se lê na posição normal que o judeu lê, da esquerda para a direita para a esquerda, mas tem muitos códigos de trás para frente, em X, em cruz, ou seja, tem muitas informações que nós não vamos conseguir entender perfeitamente no estado atual que estamos. 267. Qual a posição do Velho Testamento no quadro de valores da educação religiosa do homem? No quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar das suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como pedra angular ou como fonte máter da revelação divina. Então, o Velho Testamento é importante que estudemos, é importante que leamos, vamos entender pouca coisa, mas é uma pedra angular, é a pedra básica da base para entendermos todo o cristianismo. Por isso, precisamos desse entendimento, precisamos dessa compreensão para alcançarmos maiores patamares de entendimento da nossa evolução.